Eu acho que eu vou ter que começar a pagar R$ 300 na energia lá em casa. 300? Se a minha vizinha tivesse 300, eu tava no céu. Nossa, passa pra cabeça esse cara que fez seu carro. Não, pô, faz isso não. Mas eu, por exemplo, cada um tem um custo, né? Então vamos lá, a gente falou de redes de computadores. Falamos sobre extranet, agora a gente vai falar sobre meios de transmissão, tá, gente? Preste atenção agora. Duas coisas que são importantíssimas. Quando você tem rede de computadores, você tem duas formas de conectar os seus computadores na rede. Ou é através de rede cabeada, ou é através de rede wireless, gente. Outra coisa, o que é o Wi-Fi? O Wi-Fi é um tipo de tecnologia do wireless, assim como Bluetooth, infravermelho e assim por diante. Até então, tranquilo? Primeira coisa, toda e qualquer comunicação que utilize o wireless sempre vai ser mais fraca. Por quê, professor? Porque ela sofre interferência. Só que a UFMT não fala interferência, ela fala um nome para você errar no concurso: ruído. O ruído não tem a ver com parte sonora, o ruído significa interferência eletromagnética. Preste atenção. Alguém baixou, por exemplo, algum vídeo utilizando um notebook com cabo? É uma velocidade. Agora baixa utilizando o Wi-Fi. É outra velocidade. E por que isso acontece? Porque o Wi-Fi, gente, ele tem interferência de vento, de chuva, de pé de manga, de parede, de tudo. Então, toda vez que tem essas interferências, ele tem perca de conexão. Beleza? Outra coisa, eu tenho satélite, 3G, 4G e rádio. Alguém tem internet satélite aqui? Alguém tem Sky, internet da Sky? É satélite, tá? Você pode perceber o seguinte, quando começa a chover não cai. Sabe por quê? A Sky é a melhor meteorologia do mundo. Porque você sabe que vai chover. Fica lá, eu disse não. E aí eu te pergunto, sabe por quê? Você está pegando a internet de fora do planeta Terra. Você está pegando na órbita do planeta. Então, se tiver nuvens, ventos, avião, vai interferir no sinal. Tudo bem? E aí nós temos também o 3G e o 4G. E agora o 5G, né? O que é o 3G, 4G e 5G? Você está pegando o sinal de uma antena que fica alocada numa região. Tá? Qual é a diferença entre 3G e 4G? É que aqui você tem uma antena de maior capacidade de transmissão. Normalmente, o 3G e 4G ele consegue pegar uma região de 10 km², 20 km². E a rádio é só bairro. Por exemplo, você vai em Santo Antônio, não sei se em Poconé tem, né? Não, pô. Eu tô falando rádio. Tem rádio lá? Beleza. Quando a internet, a operadora, Oi, TIM, Vivo, claro, não consegue chegar lá, tem muitas de rádio. O que eles fazem? Passam uma fibra ótica para uma posição, ligam uma antena que atende um diâmetro de um bairro ou de uma zona rural e distribuem. Você pode perceber que a internet, a rádio, ela é muito lenta. Por quê? Ela é como se fosse um 3G, 4G, só que ela é como... Imagina o seguinte, é como se você tivesse o Wi-Fi da sua casa distribuído para várias pessoas. Se você tem uma pessoa conectada na sua casa, a internet é uma. Coloca 5, 6, 10, fica mais lento. Tudo bem? Só que a UFMT ela cobra bastante o conceito das redes cabeadas. Nós temos 3 redes cabeadas que caem no seu concurso público. Lembra da aula 1, gente? Esse cabo aqui não chama RJ45 não, tá? O RJ45 é o conector, tá? O nome desse cabo é chamado de par trançado. Tá? E antigamente era só azul, agora pode ser azul, verde, amarelo, tem um monte de cor, virou uma salada mista. Mas o que eu preciso entender? O cabo de par trançado, ele é para montar redes... Ixi, tá acabando. Ele é para montar redes pequenas de até... Ixi, vou colocar do lado ali. Eu acho que é Não, eu acho que é a TV. É a TV. Isso, é o azul. Eu pensei que você tá falando do canetão. Então vamos lá. O par trançado, ele é ideal para você montar uma rede LAN. Já que você falou, nosso amigo poconiano. Por quê? Redes próximas, tá?
Mas imagine que eu queira ligar, por exemplo, uma rede MAN, que seria cidades e municípios próximos. Eu não posso utilizar um cabo azul de Cuiabá até Santo Antônio. Não tem condição. Aí você utiliza um cabo chamado coaxial. Esse coaxial, alguém já viu aquelas antenas de TV? Ele é um cabo de uma película de plástico, por dentro dele tem um fio de alumínio, né? Isso. E aí, nós temos o Bambam. Não, a NET agora é fibra ótica, pô. Ah, tá. Entendi. Não, não só da NET, tá? De toda e qualquer operadora. Ou os primeiros. O coaxial, ele consegue atender larga escala. Coaxial. Não, 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 não. Esquece que esse negócio. Esquece isso aí. Ainda estamos falando. O que determina o tamanho da rede é você. Se você quer montar 10 computadores, você coloca o cabo, o par trançado. Se eu quero montar 100 computadores, o par trançado também. Se eu quero ter 1 milhão de computadores, pode ser o par trançado também. Aqui nós estamos falando da distância do cabo, entendeu? Por exemplo, se eu quero ligar daqui lá no Poconé, eu vou colocar o par trançado? Daqui lá é 100 km? 104. Eu vou ligar um par trançado aqui lá? Nunca, não chega. Mas eu consigo ligar com cabo coaxial? Sim, porque ele é larga escala, só que ele tem um porém. Ele sofre ruído. O que é ruído? Interferência. Fibra ótica, larga escala. E ele sofre o quê? Sofre nada, tá? Tanto é que hoje, se você coloca fibra ótica na sua casa, não é mais caro? Sim ou não? Porque a fibra ótica é muito mais rápido. Tanto é, não sei se vocês conhecem, para fazer um teste de fibra ótica, você passa a luz na fibra. Se a luz chegar do outro lado, é que está tudo funcionando. E para quem não tem noção nenhuma, o mundo é ligado através de fibra ótica. Vocês sabiam que a fibra ótica passa debaixo do Rio Manso, Rio Cuiabá, no mar? Entendeu? Tanto é que tem uma cidade agora que está com o vulcão Tongo, né? Tongo, sei lá. Teve 3 países que ficaram sem internet, porque a larva caiu, foi no mar, foi até lá embaixo, derreteu e rompeu a fibra ótica. Então, o que acontece? A fibra ótica, ela não dá problema, mas se der, é só dor de cabeça. Porque você vai ter que soldar ela, né? E até você encontrar onde está rompida a fibra. E aí, se for um local, por exemplo, igual o mar, não vai ter gente que vai nadar no 3 mil metros, né? Você tem que mandar um robô descer lá, e aí ele vai ter que ficar procurando, né? E é como é que você vai fazer, né? É difícil. Isso. Tranquilo? Você viu? Informática é cultura. Eu acho que assim, é boa a fibra, só que ela vai poluir mais. Porque eu acho que algumas Claro. empresas, em vez de caçar o problema, vai preferir passar um cabo novo. É, mas na verdade ele vai procurar o problema, sabe por quê? Cada metro de fibra ótica custa um rim. É R$ 30 um metro, se não me engano. Uhum. Não dá pra ligar. Mas normalmente ele não liga daqui um cabo direto. Ele vai colocando, a cada 20 km ele coloca um cabo. Aí ele coloca um, como é que chama aquela central? Acho que é central mesmo. Aí ele coloca tipo um conduíte pra fazer o repetidor, né? Aí mais 10 km, mais 20 km. Isso. Mas o backbone liga países, estados e até continentes, tá bom? Mas eu não me recordo a ideia, mas ele é muitos quilômetros, tá? A fibra ótica é a mesma coisa que o cabo coaxial, só que ela é tudo de bom. Larga escala, só que ela não tem ruído. Qual que você queria para Poconé? Você escolhe, você tem dinheiro. Tô falando. Tá, qual que você prefere? Fala bem. E quem que é melhor? Pô. Tá, e qual que você prefere? Rádio, né? Não, você tem dinheiro. Pô. Fibra ótica, pelo amor de Deus. Tá? Agora que a gente falou sobre os meios de comunicação, a gente vai falar sobre os equipamentos que gerenciam uma rede, tá? Posso apagar aqui do lado, gente?
Nós temos, primeiro, para você ter acesso à internet na sua casa, você precisa ter o quê, gente? Um modem. Eu sabia que você ia falar isso. Tá. E aí você precisa ter um modem. Bom, imagine que... Vamos pegar o exemplo aqui da LAC. Eu quero que tenha internet... O modem chega aqui nessa sala, mas eu quero que tenha internet lá no estacionamento. Para o cara sair para o intervalo, fazer alguma coisa e ter acesso lá. Muito bem, só que no concurso público não cai a palavra repetidor de sinal. Isso, também chamado de access point. Então, o que é um access point? Ele permite aumentar, né, o sinal da internet, ok? Tá, vamos lá. Que eu ia falar? O repetidor já falei, né? Já falei. O access point. E aí tem 3 que caem no seu concurso público, tá? Eu vou fazer o desenho aqui, tá? Esse aqui pode ser utilizado tanto para um modem, ou para um modem não, perdão, tanto para um hub, para um switch, para um roteador. Então esse meu hub, ele tem quantas portas? 4. Lembrando que ele vai ter 4 portas para distribuir a rede, e ele sempre vai ter uma porta chamada WAN. Isso, onde entra a internet. Então a internet entra aqui, e aqui eu posso distribuir até para 4 computadores, tá? Isso eu estou utilizando um hub cabeado, tá? Mas eu também poderia fazer a mesma coisa se fosse Wi-Fi. Aonde que eu quero chegar? Imagine que eu tenho aqui 4 computadores conectados a esse hub, beleza? E aí eu vou demitir o funcionário 4. Vou mandar mensagem para o 4 e falar assim, ó, compareça no RH segunda-feira. O hub, você vai marcar no seu caderninho aí, palavra-chave, ele é burro. E por que ele é burro? Eu vou mandar uma mensagem que eu vou demitir o 4, só que o 2 e o 3 podem saber que a gente está comunicando. E pensando nisso como para segurança é algo ruim, vocês concordam comigo? É como se fosse o seguinte, eu vou demitir... Cadê o nosso amigo do Rondonópolis? A gente foi embora. O colega lá no final, no fundo da sala. Aí eu pego e falo pro colega aqui, ó, passa para esse colega, que passa para outro colega que eu vou demitir ele. Isso aí quebra o sigilo, né? Por quê? Os dois vão ficar sabendo da informação. Tanto é que hoje nem o hub é utilizado. Você utiliza o switch. E o switch, ele é inteligente. Aí você pode falar assim, mas por que ele é inteligente? Porque ele cria um canal exclusivo. E como que funciona? Oi? Não, não. Tudo tem IP, a gente vai chegar lá, tá? Então o que acontece? Quando eu estabeleço uma comunicação, turma... Que susto, cara. Quando eu estabeleço uma comunicação, somente o emissor e o receptor têm acesso. Beleza? Então tem um canal dedicado. E o último, professor? O último é o melhor de todos. É o roteador. O roteador, além de fazer tudo que um switch faz, ele tem, vou apelidar ele de GPS, tá? Por que ele tem qual que é a ideia de GPS? Para que a gente tem GPS? Para traçar a melhor rota possível, não é isso? Então o roteador, ele consegue ver o melhor caminho para transmitir os dados. Até que o colega falou sobre backbone. A gente tem 13 backbones espalhados pelo mundo. O que ele faz? Se eu quero mandar uma informação para um cara que está lá na China, se eu estou utilizando o roteador, o que ele faz? Ele estabelece a rota e fala, pega aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Já o nosso amigo Switch, ele não. Ele fala, ó, tem que mandar informação para a China. O primeiro caminho que ele enxergar, ele vai. Beleza? Tranquilo? Essas são as diferenças, tá? E aí uma coisa importante. Na sua casa, você tem um equipamento ou 2 equipamentos para conectar a internet? Por exemplo, na minha casa eu tenho um, mas o meu modem, ele tem a função de roteador também. Porque se eu tivesse somente o modem, somente uma pessoa conseguiria conectar na internet e a rede seria cabeada ainda. E aí, há uns 5 anos atrás, você lembra? A gente teria que ter um modem e outro para replicar o sinal. Aí poderia ser um roteador, um hub ou um switch. Tudo bem? Vamos adiante, então. Eu falei sobre isso? Panlamanwan? Não, né? Ah, você leu o material? Você leu o material?
Oi? O apelido dele de burro, tá? Porque, por exemplo, aqui eu tenho quantos computadores conectados? Só que eu mando a informação, ele replica para todas as portas. Aí você quebra a segurança. Tudo bem? O hub, gente, era utilizado muito para LAN house. Você queria montar um jogo de CS, na verdade nem era para o adequado, né? Você lá montava um hubzinho lá, porque ele é o mais barato de todos. O ideal é um switch, porque aí você tem segurança. Eu tenho vários computadores, mas eu posso conversar com os computadores específicos e os outros nem conseguem enxergar que a gente está conversando, tá bom? Alguém ia fazer um questionamento. Ué, ele consegue, se o cara tiver um software específico, ele consegue fazer uma captura dos dados. Ele consegue ver. Isso. Aí você quebra a segurança. Isso. O cara. Não, se o cara tivesse um software espião, conseguiria. Tá, vamos lá, gente. Anotem aí, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe o que é um acrônimo? Não. Acrônimo significa abreviação. Quem criou o computador foi um brasileiro? Foi um coreano? É de Rondolândia? Não. Foi um americano. E aonde que eu quero chegar? Gente, quando vocês veem um acrônimo, não é em português, não. É em inglês, tá? E isso te induz ao erro. Por quê, ó? O que é PAN? Network Access Personal. É uma rede de acesso pessoal. Então, você vai colocar como parâmetro, é uma rede que funciona até 20 metros quadrados. Lá no dia 30 de junho de 2022, quando sair o resultado do seu concurso público, você vai fazer o churrasco da aprovação, amém? O que acontece? Você vai ter uma caixa JBL tocando no 12. Bum, 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 bum. Pergunta, você vai conectar o seu celular naquela caixa. E aí imagine que você vai fazer uma festa numa chácara. Você andou 50 metros. Você vai conseguir, os seus convidados vão escutar música no seu celular? Vai dar interferência, porque ela só funciona até 20 metros quadrados. Que exemplo de rede nós temos ali? A PAN, que é o Bluetooth, beleza? É que nem, por exemplo, eu consigo ter acesso àquele ar-condicionado? Aqui eu consigo de boa, mas eu vou lá no estacionamento, eu consigo ter acesso? Não, porque só funciona em locais próximos. O próximo é a rede LAN, tá? A LAN vou colocar como exemplo aqui, que vai funcionar em 2 km. Todo mundo sabe que 2 km é 2.000 metros quadrados, ok ou não? Como que poderia cair no concurso público? Você está vinculado ao comando geral. Todos os departamentos do comando geral podem formar uma LAN? Sim ou não? Sim, porque ali vai ser somente naquele prédio. Agora, por exemplo, o batalhão lá de Chapada vai conseguir formar uma LAN com aqui o comando geral? Não. E aí é o grande X da questão. MAN, gente, MAN não é mundial. O MAN é Network Access Metrópole. O que é metrópole? São cidades, distritos e municípios próximos. Dá um exemplo, Baixada Cuiabana. Por exemplo, eu consigo montar uma rede MAN com Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Guia, Bom Sucesso? Sim, a Corizal já não dá, pô. A Corizal dá uns 50 km. Nobres não dá também, pô. Vamos colocar aí 20 km quadrado. Beleza? Não dá. Por exemplo, se eu for montar uma rede daqui em Poconé, eu posso usar MAN? Não. E o WAN é o quê? Mundial, garoto. Mas aí, foca, eu não posso ligar cidades, estados, países e até continentes. Tudo bem? Tranquilo? Então, fica atento. A WAN. Então, fica atento. MAN não é metrópole. Quem que é metrópole? WAN. MAN não é metrópole. MAN não é mundial. MAN é metrópole. Quem que é o mundo? É o WAN. Só lembrar que W, Word. Tá, enquanto vocês vão colocando aqui, eu vou marcando aqui para ir mais rápido, que a gente tá atrasado na aula, hein? A gente tem que dar uma acelerada, senão não vai conseguir passar todo o conteúdo do concurso de vocês. Gente, imagine que eu vou mandar um presente para casa de vocês. Eu preciso de ter acesso a que informação?
O CEP, tá? Então o CEP, ele permite localizar a casa de vocês, sim ou não? Quando eu acesso a internet, eu preciso de ter acesso a uma informação de localização. Como é que chama essa informação? URL. URL, beleza? E aí eu tenho essa URL aqui, ó, bb.com.br, ok? Isso aqui é uma informação de um site, também uma informação de um sítio, ou poderia ser uma informação de um sistema. Como é que chama isso? URL. Vamos lá. Esse site aqui, para quem não conhece, é o Banco do Brasil. O que é o BB? É o nome da empresa. Só que de forma técnica se chama nome de domínio. A segunda informação é a informação do tipo de domínio. Nesse exemplo aqui, o Banco do Brasil é uma instituição comercial. E se fosse Edu? Gov. E 1000. 1000 escrita. Vocês conheceram o Samuca? Samuca não vem na aula presencial, né? Samuca era um funcionário nosso, ele está na aeronáutica agora. A aeronáutica é .1000. O exército é .1000. E a marinha é .1000. 1000 é de militar. Tudo bem? Fiquem atentos. E aí, o que é importante? Essa terceira identificação aqui, vou marcar um asterisco, não é obrigatória. Tá? Por que não é obrigatória? Neste caso aqui, ela tem. Se ela tem, ela é uma informação de uma Nesse caso, esse é um site o quê? Brasileiro. E se eu tivesse esse site aqui, ó, larga a mão de política, pelo amor de Deus. Portugal. Se eu tivesse isso aqui. Paraguai. Poconé. Não. Quando, por exemplo, você vai comprar um terreno, sim ou não? Ele tem uma localização. Você tem um site na internet, ele tem uma URL. Você pode definir se você quer uma URL brasileira, se você quer uma URL do Paraguai, ou se você quer uma URL internacional. Isso aqui é o quê? Internacional. O nome do domínio, BB. Tipo do domínio, .com. Tem nacionalidade? Significa que ele é internacional. Foco. Esse cara tem um preço. Esse cara aqui tem outro preço. Isso, ele é bem mais caro. Como é que é? Quando você sai do Brasil, você vai pra fora, daí você abre o YouTube e começa a aparecer as coisas local lá, muda o URL. Não, depois eu vou explicar isso lá no navegador, tá? Quê? Tipo de domínio. Nome do domínio, tipo do domínio. Não, acabei de falar para você. Com é comercial. Edu é o quê? E-mail. E-gov. E-org. Organizacional. E ONG. ONG não sei se tem. Edu educacional. 1000. Isso aí. Falei, respeita a minha história. Então vamos lá. Já falei sobre isso. Bom, vamos lá rapidamente. Vou até começar a fazer uma pergunta pra você. Se alguém roubar esse celular aqui, eu vou ficar triste? Por quê? Mas você acertou errando, tá? Se alguém roubar meu celular, eu vou ficar triste? Não. Mas por quê? Porque todos os meus arquivos, todas as minhas aulas, todos os meus e-mails, todas as minhas mensagens estão armazenados na nuvem. E o que é esse bendito da nuvem, gente? Quando eu falar isso aqui, e a aula de português, tá? É sentido figurado, tá? Tem gente que olha para o céu e fala assim, será que está armazenada a informação do professor João Kleber lá no céu, perto da satélite? Não.
Não é assim não, gente. O que é uma computação em nuvem? Computação em nuvem é quando você armazena um arquivo, tá, em um local diferente na qual você se encontra. Vamos dar um exemplo aqui. Deus que me perdoe, mas se um dia pega fogo aqui na LAC, tá? Destrói todo o prédio. Pergunta, as aulas do professor Luiz vão ser perdidas? Não, porque está onde? Na nuvem. Então, qual que é o maior ativo hoje de uma empresa ou de um órgão público? É os dados, a informação. Até então, tranquilo? Primeira coisa, para eu ter acesso à nuvem, eu preciso ter o quê? Internet, né? Se não tiver internet, não tem como. Existem algumas características que caem no seu concurso público. Primeiro, quem tem celular aí, iPhone, Xiaomi, Lenovo, Multilaser, Motorola, eu esqueci de algum aí? Qual é o seu que você tinha falado? Asus, Zenfone, né? Eu sei que falou ontem. LG, né? O que acontece? Cada celular desse, ele é diferente o hardware, a fabricante, e ele é diferente também o sistema lá dentro. Tudo bem? E aonde que eu quero chegar? Todos esses celulares conseguem ter acesso à nuvem? Sim ou não? Sim. Então, quando eu falei isso, é porque a nossa amiga nuvem, ela é multiplataforma. O que significa isso? Independente do aparelho que você esteja utilizando e do software que você esteja utilizando, você vai funcionar. E outra característica que me esqueci, uma das principais, a nossa amiga nuvem, ela é móvel. Por exemplo, eu estava representando o estado lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aí o diretor perguntou assim, João, preciso do relatório para ontem. Eu falei, puta merda, lascou. Só que aí eu lembrei de uma coisa, poxa, eu consigo ter acesso remoto no meu computador aqui do meu celular. Fui lá, fiz o relatório rapidão e enviei para ele. Agora eu te pergunto, e se não tivesse o conceito de nuvem? Tava lascado, porque eu teria que sair de Santa Catarina para chegar aqui para ter acesso aos dados para eu fazer. Mas eu consegui acessar lá da onde eu estava. Tudo isso porque é móvel. Tava no Google Drive, né? Como a gente tem acesso ao Gmail, todo colaborador, inclusive vocês vão ter acesso ao, se Deus quiser, quando passar no concurso público, acesso a um Gmail, e dentro do Gmail a gente tem um espaço de armazenamento em nuvem, todo colaborador, tá? Outra coisa, a nuvem ela é escalável. Por exemplo, eu tenho um sistema lá, que é um aplicativo que a gente disponibiliza para... Inclusive, se você tiver empresa, principalmente as mulheres, tá? A gente está com uma linha de crédito e oferece até R$ 15.000 para, se você tiver CNPJ, ou se você for MEI ou empresa pequena, para pegar a juros de 4, 5% ao ano, tá? Então, isso é para fomentar o jovem empreendedor e a mulher empreendedora. E aí, o que acontece? Esse aplicativo, ele está armazenado na nuvem, tá? Então, o que acontece? Quando ele está armazenado na nuvem, eu tenho que ter um espaçamento, porque vai ter todos os dados do cidadão, vai ter os dados da aplicação. E aí imagina uma situação hipotética que esgotou o HD do servidor. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que parar o serviço, ter que comprar um servidor? Não. Eu entro em contato com a AWS, que é o serviço da Amazon, e falo, olha, libera para mim, por favor, aí, mais 5 tera. Aí ele fala assim, qual a forma de pagamento? Cartão de crédito ou cartão débito? Aí você escolhe. Se for boleto, demora acho que até 2 dias úteis para dar baixa, né? Se for cartão de crédito, libera na hora. E aí, o que acontece? Eu não fico preso, eu posso aumentar, eu posso diminuir do jeito que eu quiser. E aí tem outra coisa também que cai em concurso, que é o tipo per-use, que é o que a gente utiliza junto à MTI. Então, por exemplo, eu usei 10 terabytes com a MTI, eu pago X. Eu usei agora 15 terabytes com a MTI, eu pago Y. Tudo bem? Então, isso é o mais interessante de tudo. Conforme você utiliza, você paga. Você não fica fixo. E todas essas características caem no seu concurso público, tá? Claro. Drive é a nuvem. Eu vou explicar agora para você entender, tá? É que não existe só um tipo de nuvem. E isso que é o nosso erro. Posso apagar aqui, turma? São iguais, só que são de concorrência. Imagine, você pode comprar um carro, um Corolla ou um New Civic. Os dois carros têm o mesmo objetivo, que é meio de locomoção. Só que cada um tem uma característica diferente. É que nem nuvem. Eu posso ter nuvem, mas eu posso ter a nuvem do OneDrive, do Dropbox e também do
Qual que é o outro? Faltou? Google Drive, Dropbox, o iCloud. E fugiu os 3 agora. E o iCloud não cai. Celular é um computador, sim ou não? Então, tem ou não tem? Tô te perguntando. Tô te perguntando. Claro que tem, pô. Você não acessa a internet? Se você acessa a internet, você tem acesso à nuvem, tá? Nós temos 3 tipos de nuvem que caem no seu concurso público. SaaS, PaaS e IaaS. Professor, já vem com nome difícil. Não, relaxa, pega a palavra-chave. O SaaS, você vai identificar no seu concurso público a palavra serviço, tá? Serviço. Se falar de serviço, você já sabe que é SaaS. O PaaS é de plataforma. Asterisco. Esse é um tipo de nuvem voltada para profissionais da minha área, da área de tecnologia. O IaaS, ele é para infraestrutura. Tá? Ele serve para quê? Só armazenar os dados. Beleza? O serviço, gente, é de longe o mais que cai. Preste atenção. Vocês têm YouTube no celular de vocês, Netflix, Spotify. Vocês têm sã consciência que aqueles arquivos, aqueles vídeos, aquelas séries não estão no seu celular, né? Seu celular não tem a capacidade de armazenar a quantidade de vídeos daquilo. Ele está armazenado aonde? Em um servidor. Mas que servidor que é? Nuvem. E que tipo de nuvem é? SaaS. Então, toda vez que ele falar para você que você tem acesso a um serviço pronto, quando eu falo serviço pronto, eu estou falando de um aplicativo, tá? Você tem um tipo de nuvem chamado de SaaS. Tudo bem? Isso, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Paramount, todos esses serviços, tanto é que é serviços de streaming o termo correto. Beleza? PaaS é plataforma. Isso é voltado para profissionais da área de tecnologia. Não sei se vocês têm noção, mas quando a gente é programador, o computador nosso não pode ser um computador básico, tem que ser um computador muito potente. Só que um computador potente hoje é caro, não sei se vocês têm noção. Você vai comprar um notebook hoje, não está em torno de R$2.000 a R$2.500? Básico do básico do básico. Pra você comprar um intermediário, uns 4, 5 mil. Um top, 7 a 10 mil reais. Então, o que acontece? Você não vai gastar dinheiro com isso. Então, o que eu faço? Eu vou adquirir um serviço da nuvem que me permite programar dentro de um site. Então, dentro desse site, eu gero o aplicativo, gero o banco de dados. Mas, para o concurso público, eu preciso saber dessas coisas técnicas? Não. Você só precisa olhar no enunciado. Se dentro do enunciado tiver as palavras vai criar, vai testar, vai desenvolver um aplicativo ou um sistema, você sabe que ele não está pronto ainda. Você concorda comigo? Então, quem que faz isso? PaaS. E o último de tudo é o IaaS, que foi o primeiro criado. Para que o IaaS serve? Para armazenamento de dados. E aí, como o nosso colega falou, tem 3 que caem no seu concurso público. Google Drive. Qual que é o outro? Da Microsoft. OneDrive. Qual que é aquele da caixinha? Dropbox. A título de curiosidade, gente, esses serviços de armazenamento em nuvem não tem limite, né? Tudo na vida tem um limite. E depende do seu bolso. Ele não vai perguntar a quantidade, mas esse cara aqui é 15 GB, esse aqui acho que é 5 GB e esse aqui é só 2. Se lotar o espaçamento, o que você tem que fazer? Ou você apaga os arquivos que estão ali dentro, ou você vai ter que ir para um plano pago. Até então, tranquilo? Aí falei para vocês sobre isso. E aqui nós temos os tipos de permissão. IaaS. Beleza? Nós temos os tipos de acesso. Não, só falei para você ter noção. Que tudo na vida tem um limite. Tá? Eu acho que é 5 GB. Que você falou? Não, Google Drive? E você falou OneDrive. 15 GB, 5 GB e 2 GB. Não, comprando você... Tá. Bom, foi bom você falar. Você sabe onde fica a Mega?
Você sabe... Vamos lá rapidinho. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui... Como é que chama isso aqui? Como é que chama isso aqui? O que significa isso? É um domínio. Ele está hospedado aonde? Na Nova Zelândia. Sabe o que é Nova Zelândia? Paraíso fiscal. Lá não tem lei cibernética. Então ele pode usar toda e qualquer informação dos seus dados e você não tem direito algum. Então você pode, se você hospeda informações privilegiadas, vamos supor, vou colocar lá certidão de nascimento, CNH. Os caras podem usar esses dados e vender e você não pode falar nada, tá? Lá não existe legislação. Tanto é que o Mega, para quem não sabe, era do Mega Upload, né? Você lembra? O Mega Upload ele fechou por pirataria. Professor, só fazer uma pergunta aqui. Uma vez eu coloquei no site, coloquei meu nome lá, apareceu o concurso que eu fiz, do nada do concurso, coloca meu CPF. Ué, seu dado não é gente, todo mundo que já fez um concurso público na vida e Enem não tem mais privacidade. Por quê? Os dados são públicos. O governo tem que falar quem que fez, aonde fez. Entendeu? Não existe isso. Sim, mas isso aí é o de menos, a gente vai chegar lá, tá? Agora, níveis de acesso, tá? Nós temos a pública, a privada, híbrida e comunitária. Gente, quando alguém fala público, você já sabe que todo mundo tem acesso, né? Por exemplo, o Google Drive, você tem uma parte que é pública. Todo e qualquer cidadão pode ter acesso a essa nuvem. Privada, opa, AWS. Por exemplo, eu tenho que pagar para poder utilizar. Da Dell, eu tenho que pagar para poder utilizar. Da Microsoft, da Oracle, por exemplo, eu tenho que pagar para poder utilizar. Híbrida, exemplo clássico do Google, OneDrive e Dropbox. Se eu tenho um plano que é gratuito e depois eu pago para outro, né, eu posso ter os dois. 15 GB eu tenho gratuito, mas eu estou usando 1 TB. Aí você vai ter que pagar pela diferença. Tudo bem? E a comunitária, se tudo der certo, vocês podem estar participando de um projeto. Sei lá, um projeto de... Imagine que esteja uma comunidade entre vocês, PM, PRF e PJC. E vocês estão fazendo um projeto para feminicídio. Então, vocês podem ter uma nuvem para armazenar dados sobre índices, relatórios, planilhas eletrônicas e hospedar lá. Quem vai ter acesso? Somente aquela comunidade. Tudo bem? Toda e qualquer pessoa tem acesso? Não. É como se fosse uma extranet, tá? Só que da nuvem. Gente, como que eu sei que vocês estão vivos? Para o governo, tá? Não, tem outro documento que você... Como? Certidão de nascimento. A partir do momento que você tem certidão de nascimento, você tem direitos e deveres. Ah, professor, e se eu não tenho certidão de nascimento? Você não tem direito nem de morrer, você é indigente, tá? Então, tô falando sério. Então, o que acontece? Posso apagar esse lado aqui? Vocês já copiaram? Quando você conecta a uma rede de computadores, você obrigatoriamente precisa ter um endereço de IP. O que é um IP? É uma identificação na rede. Por exemplo, você tem celular, sim ou não? Seu celular tem IP, sim ou não? Deve ter, senão ele não conecta na internet. Na sua casa tem Smart TV? A sua Smart TV tem um IP também. Você tem um notebook em casa? Ele também tem que ter o IP. Eu tenho um tablet? Tem que ter IP. Eu tenho um smartwatch, um relógio inteligente? Tem que ter IP. Entendeu? Tudo que conecta a uma rede tem que ter IP. Até então, tranquilo? Se ele não tem IP, ele não consegue conectar. Ok? Mas o que acontece? O computador, quando eu falo computador, é qualquer dispositivo computacional. Ele não tem só a identificação do IP, ele tem várias identificações. Assim como o ser humano tem CPF, RG, carteira de trabalho e assim por diante. Então eu vou apagar aqui e colocar duas identificações que são importantíssimos você ter noção. O primeiro é o IP. O segundo é o endereço MAC. Beleza? Professor, o que é o endereço IP? É um endereço lógico. Beleza? E o endereço MAC é um endereço físico. Para você não errar isso na hora da prova, você vai colocar apelidos aqui. Imagina que o IP é uma placa. E o endereço MAC é um chassi de um carro. Todo mundo sabe a diferença em uma placa e um chassi? Sim ou não? Por exemplo, se eu estou com o meu carro vinculado
ao estado de Mato Grosso, eu tenho uma placa. Se eu vou para Mato Grosso do Sul, eu tenho outra placa. Tem que mudar, porque a tributação é diferente. E aonde que eu quero chegar? O IP muda, gente. Por exemplo, se você está conectado aqui na rede da LAC, você tem um IP. Se você está na sua casa, você tem outro IP. Se você está no seu serviço, tem outro IP. Agora pergunta o seguinte, eu mudei para o estado de Mato Grosso do Sul, o chassi do meu carro muda? É o mesmo. E se eu, por exemplo, estou falando de computador, eu mudei de estado, o chassi, que é o endereço MAC, vai mudar? Não. Então, se eu estou conectado aqui à LAC, o meu MAC é igual. Se eu estou na minha casa, o endereço MAC é igual. Se eu estou no aeroporto, o endereço MAC é igual. Até então, tranquilo? Então, se o cara comete um crime, não tem como ele falar que não foi ele. Beleza? Aí você vai fazer uma quebra de extrato telefônico e vai ver o IP associado àquele endereço MAC. Até então, tranquilo? Porque cada vez que você conecta uma rede, o roteador ou o modem, ele gera um número de IPs aleatório. E eu vou depois mostrar para você o que seria isso, tá bom? Sim, senhora. Beleza? Bom, só que no concurso público vai cair dois tipos de IP. Nós temos o IPv4 e nós temos o IPv6. O IPv6 é galho fraco. O que é galho fraco? Nem eu vou conseguir explicar para você como é que é feito o IPv6. Só que o IPv4 é galho forte. Sempre cai em concurso público, tá? Vamos falar sobre o IPv4. O IPv4 ele tem duas regras que são cobradas em concurso público. A primeira regra, ele é dividido em 4 partes. 4 partes porque é IPv4. E a segunda regra, o número tem que estar entre 0 a 255. Professor, não entendi nada. Foca aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Pergunta da UFMT. A UFMT vai perguntar o seguinte. Através dos conhecimentos adquiridos sobre rede de computadores, marque a alternativa que tem um IP válido. Aí você fala assim, meu Deus, o que é IP? Não sei nem o que é IP, vamos saber a combinação. Lembra do macete. O que é um IP? É uma identificação, certo? E aí eu tenho o IPv4. Qual que é a primeira regra? Tem que estar dividido em 4 partes. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, tchau. 1, 2, 3, 4. Opa, marca o asterisco aqui. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4. Então, essas duas alternativas até então estão parcialmente corretas. Qual que é a segunda regra? Cada divisão tem que estar entre 0 a 255. Aqui está entre 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255. Então, está aqui o nosso gabarito. E aonde que está o erro aqui? 256. Beleza? E aí vocês aprenderam em 10 minutos o que eu levo mais ou menos umas 6 horas para ensinar na faculdade. Tá? 0 a 255. A 255. Isso. Tudo bem? E o IPv6, professor? O IPv6 ele tem uma regra. Na verdade, duas também. Primeiro, ele trabalha com 8 partes, que já dificulta para você lembrar. E ainda pior de tudo, hexadecimal. Sabe o que é hexadecimal? Pode ser de 0 até 9, mais letras de A até F. Estão enxergando aí? Isso, estão enxergando aí? Olha aqui para mim na TV, por favor. Esse aqui é meu IP da minha máquina, de verdade. 192.168.1.1. Beleza? Então, o que acontece? 1, 2, 3, 4. Entre 0, 2, 5, 5, 0, 2, 5, 5, 0, 2, 5, 5. Esse aqui é o IPv6 do meu notebook. Quem que é um retardado e vai conseguir decorar isso aqui? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você pode perceber que ele pode ser números
e letras. Só que as letras vai até de A até F. Beleza? Então, isso aqui é galho fraco. Não precisa você ficar correndo, tá? Tranquilo até então, gente? Galho fraco que não tem probabilidade de cair no concurso público. Isso aí é um macete do Sidney, que eu copiei. Tá? E galho forte que sempre vai cair, né? Que é o quê? Tem grande possibilidade de cair no concurso público. Até então, tranquilo, gente? Sim ou não? Outra coisa. Nós temos o endereço MAC também, tá? O que é o endereço MAC? É o chassi. Como que ele é feito? Ele é dividido em 6 partes. Foca aqui rapidinho, depois você copia, senão você vai esquecer. Ele é dividido em 6 partes. Cada parte é um par. E esse par pode ser números hexadecimal. Beleza? Vamos olhar aqui. Esse aqui é o endereço MAC do meu computador pessoal, tá? Então, se algum dia vocês verem esse endereço MAC aí, em algum processo, ou eu cometi um crime, ou alguém roubou meu computador e cometeu um crime. Porque o endereço MAC é um chassi. O que é um chassi? É único. Então, percebam, ó, aqui eu tenho o número correto, número correto, número correto. Opa, aqui tem letra, mas eu tenho que ver qual letra que pode ter. Olha lá para mim, qual letra que eu posso ter? De A até F, não é? Porque é hexadecimal. Está entre A até F? Então está correto. Aqui tem letra? Não. E aqui tem letra? Tem. Está entre A até F? Então está correto. Acabou. Presta atenção. O que é o número hexadecimal? Não. O que é número hexadecimal? Vai de 0 até 9 e pode ter, né? Ó, 0 até 9. São quantos números? 10. De A até F. Tem quantos números? Quantas letras, perdão? 6. Por isso que se chama hexadecimal, porque são 10 números e 6 letras. O endereço MAC, ele é composto por 6 partes. 6 pares. Cada par pode ter ou um número, ou uma letra. Lembrando que esse número pode ser de 0 até 9, e essa letra pode ser de quanto? A até F. É isso que você precisa saber, tá bom? Agora vamos lá. Tem alguém que é formado aqui em Direito? Ou já pode ser advogado já? Tem ninguém? Se caísse no concurso público, por exemplo, o que é uma lei? Qual que seria a resposta de vocês? Isso. Lei é uma normativa, né? E outra coisa, essa normativa, se eu sou professor, eu tenho que seguir. Se vocês que são alunos, você tem que seguir. Se é o presidente da República, ele tem que seguir também. Tranquilo até então? O que acontece? Só que existe algo chamado de Carta Magna, né? Que é um conjunto de leis, leis supremas. E é uma disciplina até complicada que vocês estão estudando, né? Como é que é o nome dessa disciplina? Constituição Federal. Né? Então, Constituição Federal é a que doutrina, né, toda a sociedade. E aonde que eu quero chegar? Quando a gente fala sobre rede de computadores, as pessoas pensam que é uma bagunça. Não, é porque, infelizmente, no Brasil é difícil a justiça, tanto no mundo físico, né, no dia a dia, como no mundo cibernético. Mas para concurso público, eu quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Protocolo, associe como se fosse uma lei. TCP/IP, associa como se fosse a CF, beleza? E aí eu vou te fazer uma pergunta, tá, gente? Quando eu cometo um crime ambiental, eu respondo por qualquer lei? Não, somente por leis ambientais. Se eu cometo um crime trabalhista, eu vou responder por leis trabalhistas. E aonde que eu quero chegar? Quando você utiliza um computador ou um dispositivo computacional, cada protocolo é responsável por uma coisa. Exemplo, se eu navego na internet, é um protocolo. Se eu, por exemplo, baixo um arquivo, é um outro protocolo. Até então, vocês conseguiram entender? Sim? Beleza. O que acontece, gente? Se algum dia vocês quiserem ser policial federal, e aí eu já vou te dar uma dica,
tá? Você vai ter que estudar por lei e como funciona cada lei. Só que aí você vai ter que estudar os modelos de transmissão. Mas para o FMT, você não precisa sofrer tanto. Vocês já copiaram aqui? Posso apagar? Beleza. O que acontece? Eu vou apagar aqui do lado, que aí quem quiser copiando o restante, dá para trabalhar. Nós aprendemos que eu tenho uma Constituição Federal. Como é que chama a minha Constituição Federal? TCP/IP. A Constituição Federal de vocês, ela atualizou? Não, ela continua a mesma, faz 34 anos, né? Mas na informática, na tecnologia, a gente evoluiu para o modelo OSI. Para ficar mais fácil, porque eu sei que é uma nomenclatura diferente, leia ao contrário para mim, por favor. Como? ISO. O que significa ISO na sua vida? Padrão de qualidade. Eu fiz a pergunta para ver se para um aluno, ele falou assim, eu lembro do Chaves. Eu olhei assim e falei, mas como assim? Isso. Falei, você está de brincadeira, cara. Então, o que acontece? O modelo OSI foi um modelo pensado com padrões de qualidade. Tanto é, gente, que você compra uma geladeira, ou adquire um curso, ou você faz uma certificação, significa que ali foi estudado com boas práticas, que foram pensados em padrões de qualidade, desenvolvimento, enfim. Então, o modelo OSI, ele foi pensado para melhorar a comunicação dos equipamentos, beleza? Só que aconteceu uma coisa que é até sinistra, tá? Vou fazer uma pergunta. Qual é o melhor sistema operacional da atualidade? Qual é o melhor sistema operacional da atualidade? Quem utiliza Linux, levanta a mão. Beleza? Mas aonde que eu quero chegar? O Linux é o melhor de... É pago? Não, para com isso, cara. Se errar essa questão, eu dou uma canetada no C. O Linux é pago? O Windows que é pago. Entendeu? Não fala isso no negócio não. O Windows é um software livre. E aonde que eu quero chegar? O Linux é bom, é leve, é rápido e seguro. Mas a gente não utiliza? Não. E aonde que eu quero chegar? Criou-se um modelo de transmissão muito mais eficiente. E é utilizado? Não. Por quê? Também não sei explicar. Tá? E aí, hoje o modelo OSI é só um modelo de estudo, só um modelo de pesquisa. Ele não é utilizado. Tudo bem? Vamos adiante. Agora a gente vai falar lei por lei, tá? E aí você fala assim, meu Deus do céu, professor. Lógico. Vou te passar coisa que não vai cair? Vai. Ó, presta atenção. Como que pode cair, tá? O modelo TCP/IP ele ficou defasado, porque foi o primeiro que foi criado. Sim ou não? E aí ele foi substituído pelo modelo Wi-Fi. Vocês vão saber que é falso, mas o aluno que não estudou vai marcar que é correto, porque para onde ele vai tem Wi-Fi. Wi-Fi disponível, Wi-Fi disponível. Tá bom? Preste atenção, tá? O que é o TCP/IP? A Constituição Cibernética, é um protocolo, um conjunto de protocolos, ok? Eu quero que você faça associação com o nosso mundo real. Nós temos uma disciplina chamada de Direito Constitucional, sim ou não? Dentro dele você estuda todas as normas de como é viver em coletividade. E é ele que regulamenta a ordem e progresso, ok? A Constituição Federal, ela mudou? Ela tem uma nova disciplina, uma nova matéria? Não. Mas pensando na informática, a gente tem duas Constituições Federais. Quem foi a primeira criada? TCP/IP. Qual foi a segunda criada? OSI. E aí, quem é utilizada hoje? O OSI ou o TCP/IP? TCP/IP. Por quê? Ninguém sabe responder. Mas o que você precisa ficar atento? A UFMT vai falar o seguinte, que o TCP/IP foi o primeiro criado, sim ou não? E aí ele ficou defasado, sim ou não? E foi substituído pelo modelo Wi-Fi, sim ou não? Você sabe isso, mas o cara que não estudou vai falar e ainda bater no peito e falar, gabaritei informática. Não, mas ele poderia colocar o modelo OSI. OSI. Estaria correto. Para fins de estudo, gente. Para fins de estudo, tá? Para concurso público, ele veio, ou ele poderia, não substituir, acho que substituir é uma palavra muito ruim, mas ele falou assim, a evolução. Ou um modelo de conceito mais atualizado, mais detalhado, beleza? Outra coisa, quando eu falo de Constituição Federal, eu lembro,
Independente do cara, da ideologia de político, da orientação sexual, do sexo, o cara tem que seguir a regra, sim ou não? E quando eu falo de Constituição, tanto o TCP/IP quanto o modelo OSI é independente do sistema operacional e da fabricante. Então, por exemplo, se ele colocar o seguinte: a iPhone, por ser mais caro, segue o modelo OSI. O Samsung, por ser mais barato, vai utilizar o modelo TCP/IP. Isso é verdadeiro? Nada a ver com a paçoca. Tanto o iPhone quanto qualquer aparelho, por exemplo, do Samsung, vamos pegar um S10, A30, A50, A70, M21, tem que seguir as leis, beleza? Ou o modelo OSI também, a mesma coisa. Agora vamos falar sobre navegação, gente. Preste atenção. Toda vez que eu navego na internet, eu utilizo um protocolo. Que protocolo que eu posso utilizar? Na verdade, eu não preciso utilizar um, não. Posso utilizar dois. O HTTP ou HTTPS. Aí a UFMT, malandramente, vai perguntar o seguinte: qual é o mais seguro? Se você marcar HTTP, pelo amor de Deus, né? Não vai ficar nem em cadastro reserva. Nem para tabuleta você vai parar, tá? Isso. Só que ele não vai cair assim. O HTTPS, ele é seguro. Ele é seguro porque tem cadeadinho, é isso? Não, né? Pelo amor de Deus. Ele vai perguntar qual é a tecnologia que está dentro do cadeadinho. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês entenderem. Qual é a função de um cartório além de ganhar dinheiro? Registrar. Agora pensa, cadê nossos amigos formados em direito? Pensa fora da caixinha. O que é registrar? Para que serve o cartório? Exatamente. Foi rápido, hein? Da fé pública. Então, para que existe o cartório? É uma terceira parte para falar que você realmente existe. Por exemplo, qual é o seu nome? Leonardo. Vou vender meu carro para o Leonardo. O que a gente tem que fazer? Não. Vamos no cartório e reconhecemos firma. Para quê? Para saber se eu não sou estelionatário. Eu vou lá, reconheço, sou o João Kleber e Leonardo é Leonardo. Depois que a gente fizer esse processo de reconhecimento de firma, a gente vai para o Detran. E quando você vê um site que tem esse cadeadinho, dentro dele tem um cartório digital, só que se chama certificado digital. Professor, o que é um certificado digital? Significa que essa empresa, ou esse site, ou esse sistema, ele pagou para poder ter aquele selo. Então significa o seguinte, gente, que se vocês acessam um site e você vai transferir dados sensíveis, o que são dados sensíveis? CPF, RG, cartão de crédito, você precisa, pelo amor de Deus, ver se está HTTPS. Se não tiver HTTPS, cai fora, ok? Por quê? Não tem ninguém garantindo a confiabilidade daquele site, daquele sistema. Tranquilo? Lá na URL. Lá na URL. Deixa eu ver aqui. Tem internet aqui? Ih, ferrou. Mas vou tentar. Aqui, ó. Ó. Não sei se dá pra enxergar aqui, ó. É que tá bem pequenininho. Como eu tô sem conexão com a internet, tá vendo que tá escrito aqui HTTPS? Por exemplo, significa que é um site que tem um certificado digital. É que não vai aparecer porque eu tô sem internet aqui. Entendeu? Mas eu tenho uma imagem que mostra com internet depois lá na frente, tá bom? Vamos lá que a gente tá bem atrasado, hein? Então HTTP e HTTPS você já sabe qual a diferença, né? Um é confiável, outro não. E por que ele é confiável? Tem um certificado digital. Outra coisa, há 2 meses atrás, uma empresa, na verdade hoje ele perdeu 20 bilhões de dólares também. Já perdeu 50 bilhões de dólares em 2 dias. Você já imaginou você perder 50 bilhões de dólares em 2 dias? É o equivalente a 130 bilhões. Não, 50 bilhões não. É vezes 5. Misericórdia, 250 bilhões. Foi o Facebook, que é o Meta, né? Eles perderam no último ano 50 bilhões de dólares. Isso porque hoje eles estão valendo, eles perderam 20, eram 131, está valendo 110 bilhões de dólares. Transformando para real, dá quase 1 trilhão de reais. Ele vai morrer, os netos vão morrer, vai ter umas 5 gerações e ainda vai ser rico ainda. Não tem outra condição. Rapaz, ele pode usar o dinheiro, nota de 100 dólares para papel higiênico.
que não vai acabar o dinheiro dele. Aonde que eu quero chegar? O nosso amigo Mark Zuckerberg, que é o criador do nosso amigo Facebook, tá? Ele perdeu, preste atenção, 20 bilhões de dólares em 6 horas. 6 horas. Que é o equivalente a 150 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Você pega a Mega Sena da virada, é 370 milhões de reais. Agora eu estou falando de bilhões. 150 bilhões. Você sabe a diferença de milhão para bilhão, né? É 1000 vezes mais. Por isso que eu falei, pô. É isso que eu falei. Não, eu falei. Ah, é verdade. Não, pô, o dólar não é 5 bilhões. 5, ixi, já aumentou, tá 5,8 quase. Não, vou olhar não. Não, não tá ponto 5,7? Quanto? Ah, então baixou. Então deve ser isso porque ele perdeu bastante. Mas vamos lá. Ele perdeu 20 bilhões de dólares por causa de DNS. DNS não é um ataque que ele sofreu, não. O computador entende que linguagem, gente? Você entende que linguagem? Domínio. Então, primeira coisa, esse aqui é um IP válido, sim ou não? Claro que é, gente. 1, 2, 3, 4. Tá entre 0 e 255? Esse aqui é o IP do Google, tá? Mas você não entende isso aqui. Você entende o quê? Beleza? O que aconteceu? Naquele dia, 2 meses e meio atrás, que a gente ficou sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, caiu o servidor deles. Vai que um estagiário trupicou e derrubou o servidor. E aí, o que acontece? O nosso amigo DNS, ele é um conversor. Professor, o que é um conversor? Ele converte IP para nome de domínio. É como se fosse o seguinte, você tem que fazer uma viagem lá para a China. Só que você não fala nada de chinês. Você vai chegar lá e você vai conseguir falar com eles, comunicar com eles? Não, eu preciso de um tradutor. Quem que é o tradutor? DNS. Então, sem o DNS, você consegue conectar na internet? Não. Ou você vai ter que aprender todos os IPs do mundo. Entendeu? Em vez de você digitar www, na verdade nem precisa digitar www, né? Em vez de você digitar google.com.br, você vai ter que saber o IP do Google. Em vez de você digitar facebook.com, você vai ter que saber o IP do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e assim por diante. Não coordenada, cara, mas você vai ter que saber o IP. É como se fosse o seguinte, eu quero conversar com o Leonardo, certo? Eu não vou falar mais o nome do Leonardo, eu vou ter que saber o CPF dele. E a gente, por dificuldade, principalmente o brasileiro, é muito mais difícil você lembrar números ou é mais fácil lembrar textos? Texto é muito mais fácil, tá? Gente, FTP. O FTP, ele é responsável por upload e download. O que é upload? Claro. Não, vice-versa. Vice-versa. Porque eu converso com a máquina conversa comigo. Tudo bem? A ordem dos fatores não altera o resultado. Que é upload? Quando você passar no concurso público, você vai fazer um up na sua vida. O que significa isso? Evoluir. Subir. Então, up, você pega um arquivo que está no seu computador e manda para a internet. Por exemplo, vou enviar um e-mail. O que você tem que fazer? Anexar. O que é anexar? Pega um arquivo que está no computador, manda para a internet. O que vocês fizeram quando pegaram o edital da Polícia Militar? O que é download? Baixar. Mas o que é baixar? Tira da internet e passa para o seu computador. Ok? DHCP. VTP não, pelo amor de Deus. Vai errar isso aí, eu vou jogar um canetão no você. Tá bom? Vamos. DHCP. Alguém acessou a internet na década de 90, 98, 99? Era bem difícil conectar na internet, porque a pessoa que para acessar a internet tinha que ter conhecimentos técnicos. Então o cara tinha que saber qual que era o IP do modem, qual que era o nome do usuário e senha, qual que era o servidor de DNS, o tipo de conexão. Agora eu te pergunto, hoje não é fácil conectar na internet? Sim ou não? Você só precisa ter a senha do vizinho, né?
Você conecta. Ou, se você tiver um cabo, você pluga na sua máquina e já conecta, sim ou não? Só que tem uma lei, um protocolo que trabalha por você hoje de forma automática. E, pasmem, é o DHCP. O DHCP, eu apelidei ele de porteiro, porque aí fica mais fácil de você lembrar na hora da prova. Por que que é um porteiro? Imagina o seguinte, que você vai entrar no comando geral, e lá tem um soldado que vai ser o porteiro. Imagine que só esse porteiro tenha a chave do controle do portão. Ele, por um dia da dor de barriga, não vai trabalhar. O que que acontece? Você vai conseguir ir para o seu serviço? Não só você, mas como ninguém. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Se o DHCP para de funcionar, você consegue conectar uma rede de computadores? Não, porque é o DHCP que gera IP. E a gente aprendeu o quê? Se eu não tenho IP, eu consigo conectar na internet? Não. Tranquilo? Telnet é um dos mais fáceis, tá, turma? O que significa telnet? Telecomunicação, net vem de internet, então acesso remoto. SMTP, envio de e-mail. Se liga no macete que eu trouxe para vocês. SMTP, sua mensagem está pronta. Está pronta para enviar e-mail, gente. Beleza? E o recebimento de e-mail tem o POP e o IMAP. Para isso, eu vou colocar imagens, tá? Posso apagar? Cadê um carregador? Telnet, né? Vamos lá, que a gente tem que responder questões. Mais 5 minutinhos. Posso passar? Protocolo POP. Anota aí. Ele faz o Ctrl X. Para que serve o Ctrl X mesmo? Mover. O que acontece? Você vai trabalhar com dados sensíveis, sim ou não? Então, imagine o seguinte. Quando você tem uma configuração de e-mail na qual você só consegue acessar o e-mail naquele computador que está dentro do batalhão, é chamado de POP. Por que que é POP? Ele configura somente para uma máquina receber os e-mails. Para quê? Para que se alguém interceptar o seu celular, roubar o seu celular, não obtenha acesso àquele dado. Mas, por padrão, esse aqui é Ctrl X, né? Por padrão, nós temos configurado o IMAP. E aí eu vou fazer uma pergunta. Eu consigo acessar meu e-mail do meu celular? Da minha casa? Desse computador? De qualquer lugar? Então o atalho já não é mais Ctrl X, é Ctrl C. O IMAP ele gera cópias de todo e qualquer dispositivo que você utiliza. Tranquilo? E agora a gente vai chegar ao grande momento. Vamos responder questões, tá? O POP é Ctrl X. O que que o Ctrl X faz? Copia não, pelo amor de Deus, recorta. O que que é recortar? Ele move somente para um dispositivo. Ctrl X. Ctrl X recorta. Mas lembra, não foca na palavra recortar. Qual que é a palavra que você tem que lembrar no concurso? Mover. Porque recortar você vai esquecer da ação por trás. Tá? C. E aí, certo ou errado? Quem acha que é errado, levanta a mão. Quem acha que é certo? Ninguém? Se você errar essa questão, você não passa nem para cadastro reserva, tá? Então, se você teve dificuldade nessa questão, liga o sinal de alerta. Essa questão ela está completamente equivocada. Agora, para as pessoas que responderam errado, por que está errado, gente? Nada a ver, né? E aí você já percebeu que as bancas elas começam a menosprezar. Aí o cara que não veio no cursinho, ele vai marcar que é correto, sabe? Porque ele imagina que o Linux é o quê? Difícil, limitado. Vai lá e marca correta. E aí tem um erro crasso, né? Independente do sistema operacional, independente do equipamento, ele vai conseguir funcionar. Beleza? Mais uma.
Tá com dificuldade? Não fala isso, hein? Ah, bem. É porque você tá estudando comigo, tá vendo? Você é um aluno diferenciado, hein? É que na verdade... Oi? Por que, cara? Como, quem que é longa distância? Você tem certeza? Muito bem. Ah, certa resposta. Mas isso é bom, porque eu quero te confrontar, porque é sinal que você aprendeu, você não decorou. E a partir do momento que você começar a fazer que nem o nosso colega, você vai virar um concurseiro capacitado. Então, fiquem atentos, gente. A ideia não é decorar, por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês que é importante. Tem 3 disciplinas que vai ser pro resto da vida de vocês, para qualquer concurso, para qualquer área: informática, constitucional e português. Isso aí. Isso, tá? Agora, essa aqui, se você acertar, você vai passar no concurso, tá? Não é para falar, espera um pouquinho, 30 segundos. E aí, turma, certo ou errado? Quem acha que tá certo, levanta a mão. Ninguém? Muito bem. Por que que tá certo? Não, eu tô falando com ele. Ele falou que tá certo. Por que que tá... Não, pô. Muito bem, garoto. Pra que que significa... Cola em mim que você brilha, fala. O que significa SMTP? Lembra do macete? Sua mensagem está pronta. Tá pronta para quê? Para enviar e-mail. Ele está falando de e-mail aqui? Não. Aí no caso aqui, um protocolo confiável de transferência de dados para navegar em sítios. O que é sítios? Sites é HTTPS. Vamos lá. Essa, se você acertar, vai ficar entre os top 200. E aí, consequentemente, você vai para a capital. 259 pessoas vão para a capital. Tá? Sei não. Tô sem backup. Quem acha que tá certo, levanta a mão, por favor. Muito bem. Quem acha que tá errado? Quem tá mais perdido que segue um tiroteio, pode levantar a mão. Não, mas tá certo ou tá errado, Poconé? Vamos lá. Ó, essa questão eu dou direito para vocês errarem, tá? Então, quem acertou na verdade, quem acertou é quem errou, né? Quem marcou errado, por favor, levanta a mão. Certa resposta, tá? E aonde que tá o erro? Isso. Agora fiquem atentos. Olha como uma palavra que pode acabar com você. Olha aqui, ó. Se eu tiro construir. Se eu tiro construir, a resposta estaria correta? Sim, porque isso, entendeu? Quem que constrói é o paz. Paz, paz, né? Essa, quem acertar, vai para as cabeças, tá? Se estava em top 200, vai para 100 agora. Todo mundo concorda que está falso? Sim ou não? E qual que é a palavra que está errada ali? Imunes, né? Se eu tiro imunes a ruídos elétricos, estaria correto? Sim, porque par trançado é o primeiro, depois coaxial e por último, fibra ótica. Fibra ótica é o top de todos. Agora, e se eu não tivesse estudado, hein? Só Deus na causa, né?
Imune a ruído está o erro. Imune a ruído está o erro. Aqui, ó. Beleza? Vamos lá, 30 segundos para responder essa aí. Essa aqui, se o cara não veio na minha aula, ele não responde. Ou só se ele for muito cristão, né? Não, mas eu tenho essa... Não sei se eu vou compartilhar com vocês. Na dúvida eu marco C de Cristo ou D de Deus. Eu posso até errar, mas não perco a fé. Não, mas não vai nessa ideia, não. Não vai nessa ideia, não. O certo é o seguinte. Você não sabe 10 questões, escolhe uma só. Ah, eu acho que a está correta. Marcar em todas. É desse jeito. Porque aí você não vai zerar. Tem gente que fala, ah, não, essa é A, a outra é B, a outra é C. Não, você tem que escolher uma e marcar todas iguais. As que vocês estão em dúvida, tá? Então esse é um macete. Pega B. Então todas que você não sabe, marca B. C, todas. Qual o gabarito? Todo mundo concorda? Agora ficou fácil, não ficou? Não, é de 0 até 255. Entendeu? Última para a gente fechar nossa aula com chave de ouro. Essa aqui é bem a cara do FMT. Cai, gente. Presta atenção, essa é uma questão do FMT, ó. Ó, presta atenção aqui. Rapidão, rapidão, rapidão. O que que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que a gente não pode dar brecha para o FMT? Porque é questão desse tipo. Por exemplo, eu nem preciso saber o que que é nuvem. Porque ele sabe que Google Chrome não é nuvem. Mozilla não é nuvem. Firefox não é nuvem. Ele já tem duas questões. E aí, para quem já trabalhou em empresas, normalmente quando a gente faz um acesso remoto, a gente utiliza TeamViewer. E aí, automaticamente, sobrou D. Só que agora você já aprendeu que tem o Dropbox, tem o OneDrive e tem o Google Drive. Pessoal, muito obrigado.